Welcome to Calvary. Bem-vindos a Calvary. Welcome back to our study in the book of John. Bem-vindos de volta ao nosso estudo de João. Okay, we're continuing in chapter 8. A gente está continuando o capítulo 8. And tonight we're going to finish the chapter. E hoje a gente vai terminar o capítulo. So we're going to look at a passage, verses 48 through 59. Então a gente vai olhar essa passagem dos versículos 48 ao 59. And we're going to see a lot about Jesus. E a gente vai ver muito sobre Jesus. Jesus, remember, he's in the midst of a conversation with a group of Jews in the temple. Jesus, lembre-se, ele está ali no meio de uma conversa com um grupo de judeus no templo. Okay? And it talks about there being a group of Pharisees there who are discussing different things with him. E a passagem mostra que tem um grupo de fariseus que está ali discutindo coisas com ele. And it just is starting to get deeper and deeper and heavier as we go through the passage. E aí a conversa vai ficando mais profunda e mais pesada à medida que a gente vai descendo na passagem. And now it's starting to get a little bit aggressive. E agora ela começa a ficar talvez um pouco agressiva. Okay, Jesus told them that their father is Satan. Jesus disse que os pais daquelas pessoas eram He Satanás, said they're not from God. dizendo que eles não eram de Deus And he's saying that they're liars. e dizendo que eles são mentirosos. Okay, they said that he's basically crazy. Eles estavam respondendo dizendo que ele era basicamente louco. And then right at the beginning they're going to say that he is a Samaritan and that he has a demon. E aí agora bem no começo eles já vão dizer que ele é samaritano e que ele tem demônio. Okay? They're not holding back anymore. They're just attacking one another. Então Right? eles não estão mais, ninguém mais está se segurando, eles estão só se atacando ali. Okay, but what we're going to see in this passage, we're going to see a lot about the divinity of Christ. Mas o que a gente vai ver aqui na passagem é que a gente vai ver muito sobre a divindade de Cristo. We're going to see a little bit more than that too. We're going to see a little bit more than that. E a gente vai ver, na verdade, um pouco mais do que isso. Okay, so tried to break this into three main parts. Então a gente tentou quebrar isso em três partes principais. Okay, first part, verse 48 through 50, talks about the connection between the Father and the Son. A primeira parte dos versículos 48 ao 50 fala sobre essa conexão entre o pai e o filho. Okay, second part, verses 51 through 55, talks about Jesus' power over death. E a segunda parte, os versículos 51 ao 55, fala sobre o poder de Jesus sobre a morte. And then the final part, verses 56 through 59, talks about Jesus' divine nature. E a última parte, os versículos 56 ao 59, fala sobre a natureza divina de Jesus. Okay, so get a lot about Jesus tonight, Então a gente tem muito sobre Jesus essa noite, which is really cool. o que é bem legal. Okay, so let's start off the first section talking about the connection between the Father and the Son. Então vamos começar então essa primeira sessão, essa conexão entre o pai e o filho. Look at verse 48. Versículo 48 então. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Okay, so they're responding to what Jesus said. Remember, we're kind of picking up in the middle of the conversation. Então, eles estão ali respondendo ao que Jesus tinha dito. Lembra que a gente está aqui pegando a conversa no meio. Verse 44, Jesus said, "You are of your father, the devil." No versículo 44, Jesus tinha dito: Vocês são do seu pai, o diabo. Okay, and then in verse 46, he says, verse 47, he says, "You are not of God." E aí no versículo 47 ele tinha dito: Vocês não são de Deus. And so they're just responding to what he said, right? E aí agora então no 48 eles estão só respondendo a isso. And so they said, "Oh, right. Well, you're a Samaritan and you have a demon." Então eles estão dizendo: você é samaritano e você está endemoniado. Okay, now these are both insults. Então os dois são insultos ali. Okay, why is it an insult to call someone a Samaritan? Por que era um insulto chamar de samaritano? Okay, Samaritans were the people up in the north from the city of Samaria. Samaritanos são essas pessoas do norte ali na Samaria. Okay, remember that the northern kingdom of Israel, they were taken into captivity by the nation of Assyria. E lembre que esse reino do norte de Israel ele tinha sido levado cativo para a Assíria. And then Assyria put a bunch of other people in that land. E a Assíria então trouxe esse monte de gente para essa terra. Okay, some of the Jews never came back. Então alguns dos judeus nunca voltaram. Okay, then some of them came back and they just simply mixed with the people. E alguns voltaram e se misturaram com esse povo. And so they were looked at as not a pure race of people. Então eles eram vistos como um povo de raça não pura. Okay, the Jews, they were very pure, right? E os judeus eles eram bem puros, And certo? so the Samaritans, they're like, "You're not a real Jew." Então ali para os samaritanos eles eram uma coisa tipo: não, você não é bem um judeu. And this is what makes the story of the good Samaritan so special. E é isso que faz aquela história do bom samaritano tão especial. Because the people are hearing this story and they're saying, a priest and a Levite didn't stop to help this guy who was wounded on the road. Porque aí as pessoas estão ouvindo aquela história e sabendo que um sacerdote e um levita não pararam para ajudar aquele cara na rua. But a Samaritan stopped. Mas um samaritano parou. A Samaritan? Um samaritano? Wow, that's crazy. Uau, que loucura Okay, isso. that's the crazy thing about that story, right? Então isso daí é que deixa essa história mais louca ainda. Okay, and so then now they're saying, oh, you're a Samaritan. Então aqui nesse ponto eles estão dizendo: você é samaritano. You're not a pure Jew. Você não é judeu puro. Okay, well,
the fact is, he is a pure Jew. Mas na verdade ele é judeu So puro. he's very pure, in fact. Então na verdade ele é muito puro. Okay, but they're trying to attack him. Mas eles estão tentando atacar ele. Okay, and the second thing they say he's demon-possessed. E a segunda coisa que eles estão dizendo é que ele está endemoniado. Okay, and they say that a few times about him. E eles dizem isso algumas vezes sobre ele. Okay, now that's obviously not true either. Obviamente isso não é verdade. Okay, he has the Holy Spirit, not a demon. Ele tem o Espírito Santo e não um demônio. And there's even another time when Jesus does a miracle and they say, you do miracles by the power of Beelzebub. E inclusive tem um outro momento em que Jesus faz um milagre e eles dizem para ele, você faz milagre em nome de Beelzebu. And Jesus says that this is the unforgivable sin. E aí Jesus diz que esse é o pecado imperdoável. They're denying Jesus and attributing the work of the Holy Spirit to a demon. Eles estão negando a Jesus, mas na verdade estão atribuindo o trabalho do Espírito Santo ao trabalho de um demônio. Okay? Heavy stuff, right? Coisa bem pesada. Okay, so Jesus responds. Look at verse 49 and 50. Mas aqui a resposta de Jesus, versículos 49 ao 50. Disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Okay, so he says, no, I don't have a demon. Então ele diz, não, eu não estou endemoniado. Okay, it's important that Jesus denies that, right? É importante que Jesus negue isso, certo? Otherwise, people are going to read and they'll be like, they said he had a demon and he didn't even deny it. Que do contrário, as pessoas podiam dizer, eles disseram que ele estava endemoniado e ele nem negou. Okay, but he says, no, I don't have a demon. Então ele disse, eu não estou endemoniado. And then he says something that seems totally strange. E aí ele diz alguma coisa que parece totalmente estranha. He says, I don't have a demon, but I honor my father. Ele diz, olha, eu não tenho demônio, mas eu honro meu pai. It's like, what? What does that have to do with it? What do these two things have a connection there? Não, peraí, como assim? Qual que é a conexão entre as duas coisas? Okay, he also, he goes into verse 50 talking about seeking his own glory. Então, ele ali no versículo 50, ele fala sobre estar buscando a sua própria glória. Okay, and this is never a good thing, right? E buscar a própria glória nunca é uma coisa boa. The Proverbs talks about Os this. provérbios falam sobre In isso. Proverbs 27 verse 2, Em Provérbios 27, versículo 2, it says, I can't remember what it says. It says, let another man praise you and not your own mouth. diz, eu vou traduzir aqui, deixe que outro homem te honre e não sua própria boca. A stranger and not your own lips. Um estranho e não seus próprios lábios. Okay, this is a great principle for life. Esse aqui é um ótimo princípio para a vida. You don't talk about how good you are ever. Você não fala sobre o quão bom você é nunca. My son was playing some video games on the computer. O meu filho estava jogando videogame no computador. And he was like, oh, I did it, I'm so good at this. E ele estava lá, tipo, eu consegui, eu sou muito bom. And I said, no, you are. Eu falei, você é. But don't ever say that you are. Mas nunca diga que você é. Okay, let someone else say that you're good. Deixe outra pessoa dizer que você é bom. That's what we're trying to teach them. You never praise yourself. É isso que a gente está tentando ensinar para ele. Você nunca se louva. You know, hey, look at what I did over there. Tipo, olha só o que eu fiz. Man, look how awesome I am. Nossa, que incrível eu sou. You just don't do that, right? Não faça isso. And that's what our culture is all about, right? E é disso que se trata a nossa cultura. Because that's what's all over social media or YouTube or whatever. Porque é só o que a gente tem na mídia social, YouTube, ou o que for. People are trying to promote themselves so that they get more business or more likes or more views or whatever it is. As pessoas tentando se promover para conseguir talvez mais visualizações, mais curtir, o que for. But we have to be careful with that, right? Mas a gente tem que tomar cuidado, You certo? know, and you see some guys, they get on YouTube and they just praise themselves like, oh, I know all this stuff, you know, I'm going to help you to be rich. I mean, this is how I did it, and I'm super rich, and, you know, you're going to be rich too. Então, a gente tem esses caras aí pelo YouTube dizendo, não, eu sou muito bom nessas coisas, deixa eu te ajudar, porque eu vou te ensinar a ser rico, e eu fiz assim, e eu sou rico, eu sou muito bom. Yeah, we have to be very careful. Don't do that, A right? gente tem que tomar muito cuidado, não faça isso. Okay, and so this is part of the culture. We're not supposed to follow the culture. E isso é parte da cultura e a gente não deve seguir a cultura. Okay, and the cool thing is, this is the example that Jesus is setting. E a coisa legal aqui esse é o exemplo que Jesus mostrou. Jesus is saying, I don't seek my own glory. Jesus disse, eu não estou buscando a minha própria glória. I honor my Father, not myself. Eu honro o meu Pai, não a mim mesmo. Because they're asking him, they're like, who are you? Por- They're asking him who he is. porque eles estavam perguntando, quem é você? And he's like, listen, I'm not here to glorify myself. E ele está dizendo, olha, eu não estou aqui para me glorificar. I'm here to glorify the Father. Eu estou aqui para glorificar o Pai. And this shows the connection between the Father and the Son. E aí ele mostra a conexão entre o Pai e o Filho. Because the Son has a very specific purpose in coming.
Porque o Filho tem esse propósito bem específico na sua vinda He comes to glorify the Father. e ele vem para glorificar o Pai. And the Father, he comes and he glorifies the Son while he's here on earth. E o Pai então vem e glorifica o Filho enquanto ele está aqui na Terra. Okay? He does this a few times. E ele faz isso algumas vezes Okay? aqui. One of the passages is Matthew chapter 17 verse 5. Em uma das passagens a gente tem aqui Mateus 17, versículo 5. This is the passage of the Mount of Transfiguration. Aqui é a passagem do Monte da Transfiguração. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Okay, so they go up on this mountain, Peter, James, John, and Jesus. Então, peraí, sorry. Peter, James, and John, Peter, James e John. Eles sobem essa montanha, então, Pedro, Tiago e João, and Jesus. e Jesus. And they go up to the top of the mountain, and Jesus all of a sudden is transformed. Então eles estão lá no topo dessa montanha e aí de repente Jesus é transformado. And he begins to shine like the sun, it says. Ele diz o texto que ele começa a brilhar como o sol. And then Moses and Elijah appear. E então aparecem Moisés e Elias ali. Okay? And probably Peter, James, and John are freaking out. E provavelmente Pedro, Tiago e João ali estão pirando. And then just when they think it can't get any weirder, E aí então quando parece que não vai ficar mais doido, this huge cloud comes and envelops all of them. vem essa nuvem enorme que envolve todos eles. And God the Father speaks, "This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Listen to him." E aí vem essa voz de Deus, o Pai, dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu me agrado, ouçam-no. Okay, now that's a mountaintop experience, right? Cara, essa é uma experiência lá do topo, certo? Okay? But the point is that God the Father spoke and said, "Hey, this is my Son. Hear him, listen to him." Então, a gente tem aqui Deus o Pai dizendo: Esse é o meu filho, ouça ele. Okay? And so he's glorifying the Son while the Son is here on earth. Então, ele está glorificando o Filho enquanto o Filho está aqui na Terra. The connection between the Father and Son is very, very important. E a conexão entre o Pai e o Filho é muito importante. Because nobody has that connection with God the Father except the Son. Porque ninguém tem essa conexão com Deus o Pai, exceto o Filho. And it's getting validity to who Jesus is because God sent him. Validity. Yeah. E isso está dando validade a quem Jesus é, porque Deus mandou ele. And so Jesus is there and they're saying, "Hey, who are you?" And he's saying, I don't need to glorify myself. I don't need to praise myself. Então Jesus está ali e eles perguntam: Quem é você? E ele diz: Eu não preciso me glorificar, eu não preciso me louvar. I just let the Father glorify me and I glorify him. Eu só deixo que o Pai me glorifique, eu glorifico a ele. Okay? Another passage to talk about this, which we saw, like a year ago, chapter 5, verse 23. E outra passagem que a gente até viu aqui um ano atrás. Sorry, what? Chapter 5, verse 23. 24, is that right? No, up higher. Sorry. Tá, desculpa. João capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai, aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. That's really important, right? Isso é bem importante, certo? Okay? We have to honor the Son in order to honor the Father. Nós temos que honrar o Filho para poder honrar o Pai. If we believe in the Father, we believe in the Son. If we believe in the Father, we believe in the Son. Se nós cremos no Pai, então nós cremos no Filho. So there's people who say, "Yes, I believe in God, but I don't believe in Jesus." E tem gente que diz: Tá, eu creio em Deus, mas eu não acredito em Jesus. Okay, well, then you don't believe in the God of the Bible. Tá, mas então você não acredita no Deus da Bíblia. You believe that there's some higher power, some force out there, but that's not the God of the Bible. Você talvez acredite que existe alguma força aí maior, alguma coisa, mas não é esse Deus da Bíblia. Because the connection between the Father and the Son is so deep, you have to believe in them both. Porque a conexão entre o Pai e o Filho é tão profunda que você tem que crer nos dois. And they work to glorify one another. E eles operam para glorificar um ao outro. Okay? That's really, really important, right? Isso é muito, muito importante. Okay. Back in John 8, let's continue on the second part, looking at Jesus' power over death. Então, de volta aqui em João 8, a gente vai ver a resposta de Jesus e o poder dele sobre a morte. Look in verse 51. Versículo 51. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Okay, so here he talks about us keeping his word. Então aqui ele está falando sobre nós guardarmos a sua palavra. Okay, now this word, when it talks about keep, it really talks about keeping in two different senses. E essa palavra aqui no texto grego, quando fala sobre guardar, realmente fala sobre guardar em dois sentidos. The first one talks about obedience. E o primeiro é obediência. Okay, it means you read the Bible and you try to do what it says. Então você lê a Bíblia e você tenta fazer aquilo que ela diz. We tend to emphasize certain parts that are very relevant to us. Então a gente tenta enfatizar certas partes que a gente se dá muito bem. But
then we de-emphasize certain parts that aren't so relevant to us. Mas a gente não enfatiza tanto aquelas partes em que a gente não se dá tão bem assim. And then we end up breaking certain things that God says don't do this. We end up doing them because we don't take that one seriously. E aí a gente então tende a quebrar certas coisas que Deus diz pra gente não fazer porque a gente não leva elas tão a sério. Okay, that's a matter of obedience, right? Mas isso daí é obediência, certo? You can't say, listen, I will never steal. That is wrong. Não dá pra você dizer I will never steal. Yeah. Não dá pra você dizer eu nunca vou roubar, isso é errado. But then you lie about all sorts of things. Mas aí você mente sobre qualquer outra coisa. That's not obedience. Isso daí não é obediência. Okay, that's partial obedience, Isso é obediência parcial. which means you're in sin. O que quer dizer que você está em pecado. Okay? So you have to obey the word of God. That's what it means to keep. Você tem que obedecer a palavra de Deus e isso significa manter, guardar. Okay? But then the second meaning would be to endure or to persevere. Mas o segundo sentido aqui é permanecer, é perseverar. Okay? This is really important as well. Isso aqui também é bem importante. It's not just an idea that you hear the word of God and you believe, and then a few years later you leave it. Não é aquela ideia de que você ouve a palavra de Deus e aí você acredita nela, mas aí passa alguns anos e você deixa pra lá. You have to persevere until the very end. Você tem que perseverar até o fim. And this is something that's emphasized in the book of Revelation. E isso é enfatizado no livro de Apocalipse. When you read the letter to the 7 churches, Quando você lê as cartas às 7 you igrejas, see over and over again the idea of perseverance until the end. você vê de novo e de novo essa ideia de perseverar até o fim. And even several times talking about keeping his word. E também algumas vezes sobre guardar a sua palavra. Well, that's very applicable to us as well. Isso é muito aplicável a nós também. We have to persevere in the word of God, Nós right? temos que perseverar na palavra de Deus, certo? Okay? So Jesus says that if we obey, if we endure in the word of God, Então Jesus we tá- will never see death. Sorry. Então Jesus está dizendo ali, se você perseverar, se você guardar a palavra de Deus, você nunca vai ver a morte. And Jesus talks about this in several different passages. E Jesus fala isso em várias outras passagens. Look with me in John 11, verse 25 and 26. Por exemplo, João 11, versículos 25 e 26. 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? So here he talks about how he's the resurrection, he is the life. Então aqui ele está dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Okay? This is very important. Isso aqui é muito He's importante. talking about his ability to give eternal life to people Ele está falando sobre o seu poder de dar vida eterna às pessoas. because he has the power over death. Porque ele tem o poder sobre a morte. And he says that if you believe in me, you're never going to see death. E ele disse, você crê em mim, você nunca vai ver a morte. What happens is we die physically. E o que acontece é que a gente morre fisicamente. Okay? There's no avoiding physical death Não se evita a morte física. unless the Lord comes back and takes us, right? A não ser que o Senhor volte e nos leve. Okay? We can be raptured. E aí a gente vai ser arrebatado. Okay? But physical death is coming. Mas, de outra forma, a morte física está vindo. Some of us who are a little bit older, we start to feel it already in our bodies. Para alguns de nós que são já mais velhos, a gente já começa a sentir isso no corpo. Okay? Mostly in your joints, maybe in your back, your neck, right? Você vai começando a sentir as suas juntas, o seu pescoço, sua coluna. Okay? But that's a physical thing. Mas isso daí é uma coisa física. Okay? When you physically die, your spirit doesn't die. Mas quando você morre fisicamente, o seu espírito não morre. Your spirit passes right over death and continues on in life to be with the Lord. O seu espírito passa direto da morte para estar com o Senhor. So you will really, literally never see death. Então você realmente, literalmente, nunca vê a morte. Okay? He says the exact same thing. John chapter 5, verse 24. Ele diz a mesma coisa aqui em João capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. He says you won't be condemned. Então ele disse, não será condenado. Okay, now this is the thing. Those who don't have Jesus, Então a coisa é essa, aqueles que não têm Jesus, they're technically going to live forever. tecnicamente eles vão ver. Yeah. Eles vão viver para sempre. Okay? But they're going to suffer the consequences. They're going to suffer a death for the rest of eternity. Mas eles vão sofrer as consequências, eles vão sofrer a morte para sempre. It's a weird thing. They'll be conscious, they'll be technically still alive, É uma coisa estranha, eles vão estar conscientes, eles vão estar tecnicamente ainda vivos, but they're suffering death in hell. mas eles vão estar sofrendo a morte no inferno. So there's going to be pain and anguish in the midst of their life, Então- the rest of their life. Então vai ter dor e agonia pro resto dessa vida. Okay? So technically, we're all eternal, Então, tecnicamente, todos somos eternos. but it's as if are you going to have eternal life or eternal death?
Mas a diferença é você vai ter vida eterna ou morte Okay? eterna. Through Jesus, he's the only one that overcomes the death, right? Através de Jesus, ele é o único que vence a morte. Okay? Back in John 8, Então, de volta lá em João okay, 8, look at their response to what Jesus says, verse 52 and 53. olha a resposta deles àquilo que Jesus disse nos versículos 52 e 53. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Okay, so here they think they finally have Jesus trapped. Então aqui eles pensam que finalmente eles pegaram Jesus. They're like, yeah, now we know you have a demon. Então, não, agora a gente sabe que você está endemoniado. Because you said whoever follows your word will live forever. Porque você disse que aquele que seguir a sua palavra vai viver para sempre. But Father Abraham's dead. Mas o pai Abraão morreu. The prophets are dead. Os profetas morreram. So, they're not following what you said? Então eles não estão seguindo o que você Or diz. you don't have power to give them life? What is it? Ou você não tem esse poder para dar vida a They're like, eles. yeah, we got him here. A gente pegou você aqui. Okay, now, they're misunderstanding everything. Então eles estão perdendo e deixando de entender tudo aqui. And this is the problem with human beings. E esse é o problema com seres humanos. Okay, because we are physical, we have a physical body. Porque nós somos físicos, a gente tem um corpo físico. We live in a physical world. A gente vive num mundo físico. We look at physical things. A gente olha para coisas físicas. We tend to think about physical things as well. A gente tende a pensar em coisas físicas também. Okay? They think that he's talking about death. Like, if you believe in me, you will never die. Então, eles estão achando que ele está falando sobre morte física, pensando, se vocês crerem em mim, vocês nunca vão morrer. That's not what he's talking about. E não é do que ele está falando. What we see from Jesus all throughout the Gospels O que a gente vê de Jesus em todos os evangelhos is that he takes people deeper and deeper into spiritual truths. é que ele vai ficando mais e mais profundo nas verdades espirituais. And he always does that. E ele sempre faz isso. So, for example, in the Sermon on the Mount, Então, por exemplo, lá no Sermão da Montanha. he said, oh, you've heard it said, do not murder. Então ele diz, você ouviu que não se deve, não matarás. But I say that if you hate your brother in your heart, you've already committed murder. Ele diz, mas eu digo que se você odiar alguém no seu coração, você já cometeu assassinato. These guys who are hearing it think, yeah, do not murder. I never murdered. I'm a good person. E esses caras que estavam ouvindo estavam pensando, não, cara, não matarás, eu nunca matei, eu sou bom. And then Jesus takes them deeper. E aí Jesus leva isso para um nível mais And he's like, profundo, oh, actually, it's dealing with your heart. porque ele mostra, na verdade, isso se trata do seu coração. And then all of a sudden, everyone says, oh, I hated that guy. I hated that guy. E aí, de repente, você tem os caras pensando, eu já odiei aquele ou aquele outro And cara. they start to see how wrong they are, right? E aí dá pra ver o quão ruim ou errado as pessoas estão. Okay, here Jesus is talking about the spiritual realm. E aqui Jesus está falando sobre o reino espiritual. We're going to pass from this life to the next life through Jesus. A gente vai passar dessa vida para a próxima vida por Jesus. And that's what Abraham did. E foi o que Abraão fez. Okay, Abraham has his own place. Abraão teve o seu próprio lugar. Okay, there's a story in Luke that talks about Lazarus, the rich man and Lazarus. Tem essa história em Lucas que fala sobre o homem rico e Lázaro. Okay, they both die. Ambos morreram. Okay, and it says that Lazarus goes to be in Abraham's bosom. E diz que Lázaro então vai ficar no seio de Abraão. Okay, that's a kind of a weird name for a place, to be honest. Ok, esse é um nome estranho para um lugar, vamos ser honestos. Okay, as a man, I kind of feel strange, like I'm gonna go be in the bosom of another man. I don't know. Como homem, eu me sinto meio desconfortável pensando em estar no seio de outro homem. Okay, but Abraham has his own place. Mas Abraão tem aqui então esse seu próprio lugar. That's pretty cool, right? Isso é muito legal. He's still alive. Ele ainda está vivo. Okay, now also in another passage, when Jesus is debating with the Sadducees, not the Pharisees, the Sadducees. E em outra passagem, quando a gente tem Jesus ali debatendo com os saduceus, não os fariseus, Jesus says something very important. Jesus diz algo bem Now importante. the Sadducees, they don't believe in a spiritual realm. Os saduceus, é importante aqui, eles não acreditam no spiritual realm, no reino espiritual. Okay, so they don't believe in eternal life and a resurrection. Então eles não acreditam em vida eterna, ressurreição, They don't believe in angels. They don't believe in demons. ou anjos ou demônios. Okay, so they're just materialists. Eles são só materialistas. Okay, and so this is what Jesus says, Mark chapter 12, verse 26 and 27. E aí Jesus diz isso para eles aqui em Marcos capítulo 12, versículos 26 e 27. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Okay, so he hits them with something really hard and he says, listen,
God is the God of the living. Então ele atinge esses caras como uma coisa bem dura, dizendo, olha, Deus é Deus de vivos. Because he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Porque ele é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Now, when Jesus says this, all three of those guys are physically dead. E quando Jesus está dizendo isso, todos esses três caras estão fisicamente mortos. But they're not dead Mas eles não estão because mortos. God was speaking to Moses after their death and saying, I'm the God of these three. Yeah. Porque Deus está falando com Moisés depois disso, dizendo... After the death of these three. Depois da morte desses três, dizendo, eu sou o Deus dos vivos. And Jesus is saying, I'm the God of the living, not of the dead. E Jesus está dizendo, eu sou o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Okay, so these guys, they're thinking purely in the physical world. Então, aqueles caras de João 8 estão pensando só no mundo físico. This is really important for us to begin to evaluate ourselves too. E isso é bem importante que a gente avalie sobre nós mesmos. Like we've said the last couple of weeks. Como eu tenho dito nas últimas semanas. What about you? E você? How are you doing on this? Como é que você está indo nisso? Okay, are you thinking mostly about the physical things of this world? Você está pensando na maior parte do tempo nas coisas físicas desse mundo? Okay, you have to think about it a little bit. Você tem que pensar nisso um pouco. Okay, but we cannot be obsessed about these things. Mas a gente não pode estar obcecado por essas coisas. We have to keep our focus on the spiritual things. A gente tem que manter o nosso foco nas coisas espirituais. And that's where these guys, these Pharisees, are getting confused. E é aqui que esses fariseus estão se confundindo. Okay, and so Jesus responds. Então Jesus responde. After they ask this great question, are you greater than our father Abraham? Who do you make yourself out to be? Depois que eles fazem essa ótima pergunta, você é maior do que nosso pai Abraão, então quem você acha que você é? Okay, look at what he responds, verse 54 and 55. Então a resposta de Jesus, versículos 54 e 55. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. So again, he goes in that thing. He says, if I honor myself, my honor is nothing. Então, de novo, ele entra nesse negócio de se eu honro a mim mesmo, minha glória é nada. Okay, that's why our culture is so superficial today. E é por isso que a nossa cultura é tão superficial hoje. People work so hard to portray an image on social media. As pessoas se esforçam tanto para ter essa imagem nas mídias And sociais, it's not the real person. mas não é a pessoa de verdade. You know, on social media, they're like this really awesome person, and then in real life, they're just like, yeah, normal, like us. Nas mídias sociais são essas pessoas assim incríveis e tal, e na verdade, assim, no dia a dia são pessoas que nem a gente, normais. And then, of course, there's always those people who are just like strong and bold as a lion on social media. E claro, tem também esse pessoal que é forte e é bravo como um leão na mídia social. And then in real life, you meet them, and they're kind of like, oh, yeah. E aí, fora das mídias sociais, no dia a dia, os caras são já meio gatinho, assim. It's all fake, guys. É tudo falso. Okay? Jesus says, if I glorify myself, if I honor myself, my honor is nothing. Jesus está dizendo, se eu honro a mim mesmo, minha glória é nada. Okay? And so what happens? He says, it is my Father who honors me. E o que acontece é ele dizer, meu Pai é quem me glorifica. Okay? Now the Father does this in several passages. I want to give you one more. E o Pai faz isso em várias passagens, eu quero te dar mais uma. In Matthew 3:17, the baptism of Jesus. Em Mateus 3:17, o batismo de Jesus. Okay? Jesus is baptized, comes up out of the water. Jesus é batizado e aí ele sai da água. It says the Holy Spirit descends upon him like a dove. E o texto diz que o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. It doesn't say it was a dove. It No. says it was like a dove. Não diz que era uma pomba, diz que era como uma pomba. Okay? So I can't believe how many people say that incorrectly. Então eu não entendo quanta gente diz isso incorretamente. Okay? And then God the Father speaks. Então, depois disso, Deus o Pai fala. And he says basically the exact same thing as the Mount of Transfiguration. E basicamente o mesmo que ele disse no Monte da Transfiguração. He says, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Okay? He's trying to glorify him for John the Baptist and for the whole crowd that's there to see Jesus get baptized. Ele está ali glorificando Jesus para João Batista que está ali e para toda aquela multidão que estava ali esperando ser batizada. And then after that, John the Baptist begins to send his disciples and everyone to Jesus. E aí depois disso, João Batista começa a apontar os seus próprios discípulos e todo mundo depois disso para Jesus. Jesus did nothing. He didn't glorify himself. Jesus não fez nada, ele não se glorificou. But then God the Father and John the Baptist begin to push people to Jesus. E aí então Deus o Pai e João Batista começam a levar as pessoas a Jesus. Okay? So this is the thing. If you're wanting to build your name or do something, Então a coisa é essa, se você quer construir o seu próprio nome, fazer alguma coisa, okay? Or you want to have a better reputation, ou você quer ter uma reputação melhor, okay? Do what's right,
faz o que é certo and people will notice. e as pessoas vão ver. Okay, I guarantee in this church we will notice. Eu garanto, nessa igreja a gente vai notar. Our church is still small enough to where we know everybody. A nossa igreja ainda é pequena o suficiente pra gente conhecer todo mundo. And I'll tell you what, I'm always watching. E eu vou dizer, eu tô sempre It observando. sounds creepy, but I'm always watching. Sou assustador, mas eu tô Okay? sempre observando. I see like who's serving, who's not, who's doing a good job, who's not. Eu vejo, não, quem tá trabalhando, quem não tá, quem tá servindo, quem tá fazendo um bom trabalho. Okay? Who comes to the prayer meeting, who doesn't, who actually prays, who doesn't, Quem vem à reunião de oração, quem não, quem na verdade ora e quem não. who participates in the events and the things that we do. Quem participa das coisas que a gente faz, dos eventos. Okay? We know what's going on. A gente sabe o que tá You acontecendo. don't need to show us how great you are, Você não precisa nos mostrar o quão bom você é, because we'll see it. porque a gente vai ver. Your works will show who you are. Suas obras vão mostrar quem você é. Okay? And so Jesus says, listen, I don't need to glorify myself. Então Jesus diz, eu não preciso me glorificar. Okay? Now, in verse 55, he talks about knowing God. E no versículo 55 ele fala sobre conhecer Deus. He says, you guys don't know God, Ele diz, vocês não conhecem a Deus, but I know him. mas eu conheço. And this right here, this is the essence of Christianity. E isso daqui, bem esse pedaço, é a essência do cristianismo. These guys are the religious elite of the day. Esses caras ali eram a elite religiosa da época. These were the guys who went into synagogues and people said, oh no, sit here in the front. Caras que se entrarem na sinagoga, os caras diziam, não, senta aqui na frente. Okay? These guys were important people. Eram gente bem importante. And Jesus says, you know what? You don't know God. E Jesus está dizendo, não, vocês não conhecem Deus. You're religious. Vocês são religiosos, You go to church, vocês vão para a igreja, but you don't know God. mas vocês não conhecem a Deus. Okay, now, going to church, that's good. Tá, mas espera, e a igreja é bom, Okay? Serving, that's good. servir é bom, Okay? Giving money, that's good. dar dinheiro é bom, Okay? Participating in evangelism, that's good. participar do evangelismo é bom. Okay? That doesn't make you religious because you're doing those things. Isso não torna você religioso por fazer essas coisas. But if you do that without knowing God, then you're not doing any good for yourself. Mas se você faz essas coisas sem conhecer a Deus, você não está fazendo nenhum bem a si mesmo. Okay? The whole idea is that you have this relationship with God, Porque a ideia toda é que você tem esse relacionamento com Deus. just like Jesus had. Assim como Jesus How tinha. Jesus went out early in the morning, went up on the mountain and prayed. Jesus que se levantava e de manhã ia ao monte orar. Okay? He stayed up all night sometimes talking with God. E às vezes passava a noite inteira conversando com Deus. He spent time in a relationship with God the Father. Ele gastava tempo em um relacionamento com Deus. Okay? And then through that relationship, he served. E através desse relacionamento ele servia. And then that made it more fruitful. E isso fez com que ele desse mais fruto. Okay? And so what he's saying is, you guys do all these religious things, it's not based out of a relationship with God. Então, ele está dizendo, olha, vocês que fazem todas essas coisas, isso não está baseado num relacionamento com Deus. Okay? So we need to make sure that we're putting God and our relationship with him in first place. Então a gente tem que ter certeza de que a gente está colocando Deus e o nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar. Okay? You can come to church every week. Você pode vir à igreja toda semana. You can read the Bible every 6 months. Ler a Bíblia cada... The entire Bible in every 6 Ah, months. ok. Ler a Bíblia inteira em 6 meses. Okay? You can come and serve in everything Você pode vir e servir em tudo and have no relationship with God. e não ter relacionamento nenhum com Deus. It doesn't benefit you at all. Não vai te beneficiar em nada. Okay? So make sure that emphasis is on knowing God personally. Então tenha certeza de ter essa ênfase em conhecer a Deus pessoalmente. This is what Jesus is emphasizing. É isso que Jesus estava enfatizando ali. I know God. Eu conheço a Deus. I talk with God. Eu falo com Deus. Okay? So I want you guys to think about this. Like, how much time are you spending with God? Então a gente pode pensar nisso. Quanto tempo a gente está gastando com Deus? What are you doing to connect with God on a daily O basis? que você está fazendo para se conectar com Deus diariamente? Are you trying to listen to God? Você está tentando ouvir a Deus? Okay? Because God wants to speak to you. Porque Deus quer falar com você. You know, sometimes I share stories about something that God spoke to me. E às vezes eu compartilho algumas histórias do que Deus falou comigo. And years ago, there was a guy here, and he was like, "Man, I guess Tom's like super spiritual because God always speaks to him. He doesn't speak to me." Há uns anos atrás, eu já tive uma situação com esse cara que falou: o Tom deve ser super espiritual porque Deus fala com ele e não fala comigo. Okay? That's not true. Isso não é verdade. One, I'm not super spiritual. Primeiro, eu não sou super espiritual. And God doesn't only speak to me. E segundo, Deus nem sempre fala He comigo. wants to speak to all of us. Ele quer falar com todos Okay? nós. The same Holy Spirit that's in me is the same Holy Spirit that's in all of you. E o mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em todos vocês. Okay? And so he's in you, he's wanting to speak and communicate with you. Então ele está em você, ele quer falar, ele quer se comunicar com você. Normally, the problem is us. Normalmente o problema somos nós. We're distracted by the things of this world, A gente está distraído com as coisas desse mundo and we're not making time to stop and talk and listen. e não está tendo esse tempo de parar e de ouvir.
Jesus did that regularly. E Jesus fazia isso regularmente. Very, very important. Muito importante. Okay, so we can see here Jesus has incredible power. This connection with God gives him the victory over death. Então a gente vai ver aqui, Jesus tinha essa conexão com Deus e essa conexão com Deus dá a ele o poder sobre a morte. Okay, last section. Então, última sessão, Talking about Jesus' divine nature. falando sobre a natureza divina de Jesus. Look in verse 56. Versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Okay, he says, Abraham rejoiced to see my day. Então ele diz, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Okay, now this is kind of weird, right? Então isso aqui é bem estranho. Because Abraham is like thousands of years before Jesus. Porque Abraão é ali, tipo, milhares de anos antes de Jesus. Okay, so when did Abraham see Jesus? Então, quando Abraão viu a Jesus? Okay, now there's several possibilities. Então tem várias possibilidades. Okay, one of the possibilities is when Abraham died, he went to go be with the Lord, he saw Jesus. E uma das possibilidades é que quando Abraão morreu, ele foi estar com o Senhor e ele viu Jesus. That's the most simple explanation, right? Essa é a explicação mais simples. Okay, we could also say that Abraham, right now, as he's, in this time when Jesus is speaking, was seeing Jesus on earth. Tá. Uma outra explicação é que Jesus, nesse tempo, nesse momento aqui, enquanto Jesus está falando, estaria vendo Jesus ali na terra. Abraão está vendo Jesus na terra. So then he saw when Jesus was born. He saw when Jesus began his ministry. Então ele viu quando Jesus nasceu, viu quando Jesus começou seu ministério And he's rejoicing e se alegrou, because he's still alive. porque ele ainda está vivo. Okay? That's a very simple explanation too. Também é uma explicação bem simples. Very good, right? Bem bom, ok? Okay? Another explanation is that we see certain passages in the Old Testament where it looks like something's going on with Abraham. Mas uma outra explicação é que a gente também vê no Antigo Testamento algumas passagens que parece que tem alguma coisa acontecendo com Abraão. Look with me in Genesis chapter 14, verses 18 through 20. Vamos dar uma olhada em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Okay, so here we have the story of Melchizedek. Então aqui a gente tem a história de Melquisedeque. Bizarre story. Uma história bizarra. We don't know much about this guy, A gente não sabe muito sobre esse cara, but we see him a little bit in the Psalms, mas a gente vê um pouco dele nos Salmos and then we see him in the book of Hebrews. e a gente também vê ele no livro de Hebreus. And the explanation makes it look like this could be Jesus before Jesus was born. E a explicação é que parece que esse poderia ser Jesus antes dele ter nascido. This is an appearance of Jesus in the Old Testament. Seria uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Okay, now the idea here is very simple. Então a ideia aqui é bem simples. The New Testament, in several passages, O Novo Testamento, em várias passagens, says that no one has seen God at any time. diz que ninguém viu a Deus em momento algum. And says that God is not physical. He doesn't have a body. He's spirit. E diz que Deus ele não é físico, ele é espírito. He doesn't have a body. Ele não tem um corpo. Okay? So, then we see all these appearances of the Lord in the Old Testament. E aí então a gente vê essas aparições do Senhor no Antigo Testamento. And we see that people are looking at a physical person. E a gente vê que as pessoas estão olhando para uma pessoa física. And we say, who is that then? Então a gente pensa, quem é esse? Okay? For example, in the Garden of Eden, Por exemplo, no Jardim do Éden. Adam was walking in the garden with the Lord. Adão está andando no jardim com o Senhor. But then Jesus says no one has seen God at any time. Mas Jesus diz ninguém viu a Deus em momento algum. So who was Adam walking with? Então, quem estava andando com Adão? Jesus? Jesus? I think it was Jesus. Eu acho que seja Jesus. Okay, now, all of a sudden we have this guy, Melchizedek. E aí, de repente, a gente tem esse cara, Melquisedeque. And they call him the king of Salem, which means the king of peace. E aqui ele é chamado de rei de Salém, que é dito o rei da paz. Okay, he brings out bread and wine, which is very similar to our communion. Então ele traz ali pão e vinho, que é muito similar à nossa ceia. And it says he was a priest of the Most High God. E diz que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Okay, we say that Jesus was a prophet, priest, and king. E nós dizemos que Jesus é profeta... Prophet, priest, and king. Priest. Diz que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Okay? And then he comes out, he blesses Abraham. E aí então vem Melquisedeque e abençoa Abraão. The Bible says that always the greater blesses the lesser. E a Bíblia diz que sempre o maior abençoa o menor. But Abraham was like really important. Mas Abraão é muito importante. So this guy's pretty important, right? Então esse cara aqui, Melquisedeque, é muito importante. And then Abraham gives him a tithe of all these things that he got. E aí então Abraão pega o dízimo de todas as coisas que ele tem.
man, this seems really strange. e dá para ele. Isso é muito estranho. Is this Jesus? Isso aqui é Jesus? Okay? I don't know. Eu não sei. It looks like it. Parece que sim. Okay? Maybe this is the day when Abraham saw Jesus. Talvez seja esse o dia que Abraão viu Jesus. Okay? Another passage for you. E outra passagem aqui. Genesis 18 verses 1 and 2. Gênesis 18, versículos 1 e 2. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Okay, so here it says, the Lord appeared to Abraham. Então aqui diz, o Senhor apareceu a Abraão. Okay, in the Hebrew, this is the tetragrammaton for Yahweh. E em hebraico, esse é aquele tetragrama para Yahvé. Okay, so it says Yahweh appeared to Abraham. Então diz que Yahvé apareceu a Abraão. And there were 2 other guys with him. E que tem mais 2 caras ali com ele. And then Abraham comes and bows down in worship before them. E Abraão então corre até eles e se curva em adoração a And eles. then what we see is that right after this, the 2 other guys who were with the Lord, they went down, they were angels, to destroy Sodom and Gomorrah. E aí o que a gente vê na passagem é que esses outros 2 caras que estão ali junto são anjos que estão para destruir Sodoma e Gomorra. So who's this guy? Who's the Lord? Então quem é esse cara? O Senhor. Well, it can't be God the Father, Não pode ser Deus o Pai, because nobody saw him ever. porque ninguém nunca ouviu. So who is it? Então quem é esse? I think it's Jesus. Eu acho que é Jesus. Okay? And then they have a conversation. E aí eles têm uma conversa. And you see that Abraham is talking to God. E você vê ali que Abraão está conversando com Deus. I think this one's a little more clear. This can only be Jesus. I think this one's a little more clear. Eu acho que isso aqui é um pouco mais claro. Ele está falando com Jesus. And so I think this is what Jesus is talking about. Então eu acho que era disso aqui que Jesus estava falando. Back in John chapter 8, Então, de volta em João capítulo 8. he says, your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. Ele diz, o pai de vocês, Abraão, se regozijou porque veria o meu dia, ele o viu e se alegrou. I think Jesus came down and revealed himself to Abraham. Eu acho que Jesus veio e se revelou a Abraão. And Abraham had a real relationship with God. E Abraão teve um relacionamento real com Deus. There's actually a few other passages where we see this, but we don't have time to get into that. E na verdade tem outras passagens que a gente pode ver isso, mas a gente não tem tempo de ver tudo. Okay? But there's this rejoicing on Abraham's behalf. Mas tem essa alegria da parte de Abraão. Okay, now, 57. Look at what the people respond. Então, versículo 57, a resposta das pessoas. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Okay, so they're not saying he's 50. Então, eles não estão dizendo que ele tem 50 anos. Seriously, people say the weirdest things. Porque tem gente que diz coisas mais estranhas. Okay? And they're like, oh, see, Jesus was 50. Ah, não, Jesus ali, tem 50 anos. It's like, no, it says he's not yet 50. Não, o texto está dizendo você ainda não tem 50 anos. Read the passage. Leia a passagem. Okay? Now, why is that important? Mas tá, por que isso é importante? Because he's a young guy. Porque ele é um cara novo. He's not old enough to see Abraham. Ele não é velho o suficiente para ter visto Abraão. Now, maybe there's something because in Numbers chapter 4, Talvez tenha alguma coisa mais ali que em Números capítulo 4, it says that the Levites who served in the temple or the tabernacle could only serve from age 30 to 50. diz ali que os levitas que só podiam trabalhar ali no tabernáculo, ali no templo, eles só podiam trabalhar entre a idade de 20 a 30 anos. Jesus was baptized to begin his ministry at about age 30. Jesus foi batizado para começar o seu ministério com 30 anos. But they're saying you're not old enough to be retired yet. Então o que eles podem estar dizendo é você não tem idade nem para estar aposentado ainda. Okay? So, and what does Jesus respond? Look at verse 58. E a resposta de Jesus aqui no versículo 58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. So, then he comes out with this big statement, right? Então ele vem com essa afirmação claríssima. Before Abraham was, I existed. Antes de Abraão nascer, eu existo. Okay, now I want to give you a couple more verses on this because we talked about how this is the quote from Exodus chapter 3 verse 14. Eu quero dar mais umas passagens para vocês, porque isso daqui é a citação de Êxodo capítulo 15? 3:14. Sorry. De Êxodo capítulo 3, versículo 14. Okay, but also we see this phrase that I am used in Deuteronomy 32:39. Mas também a gente vê essa frase usada, eu sou, em Deuteronômio, 32:39. 31, 39, 32, 39. 32, 39. And Isaiah 43:10. E Isaías 43, 43:10. 3. Yeah, it's easier for me
to read the numbers, right? É mais fácil pro Tom que tá lendo os números, eu tô traduzindo. Tá bom. Okay, so this is the phrase that's used only of God several times throughout the Old Testament. Então, essa frase, eu sou, é usada apenas por Deus várias vezes no Antigo And Testamento. then Jesus uses it several times throughout the book of John. E Jesus usa a mesma frase várias vezes no livro de João. We saw this 2 weeks ago, A gente já viu isso 2 semanas atrás, and then we saw it today in John chapter 11. e a gente já viu isso hoje de novo em João capítulo 11. When Jesus said, I am the resurrection and the life. Quando Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. This is an I am statement. Essa é uma afirmação, eu sou, And it's very significant to Jesus' theology. que é muito significativa para a teologia, para a divindade de Jesus. Okay, now, the cool thing here also is that we see a contrast between Abraham and Jesus. Deu what here? The cool thing. Okay. A coisa legal aqui é ver esse contraste entre Abraão e Jesus. Okay? It says Abraham was. Ele diz, olha, Abraão era. Abraham was very important. Abraão era muito importante But he aqui. was. He doesn't exist anymore Mas ele já era, ele não existe mais here on earth, right? aqui na Terra, certo? Okay? But then he says, I am, the always existing one. E ele diz, eu sou aquele que sempre existiu. Okay? So he shows a contrast that he is greater than Abraham. Então ele está mostrando com esse contraste que ele é maior do que Abraão. This is answering the question that they gave him. E isso é respondendo a pergunta que eles tinham feito. Are you greater than our father Abraham? Você é maior do que nosso pai Abraão? And the prophets who are dead? E os profetas que também morreram? And he's like, well, before Abraham was, I existed. E aí ele está dizendo, olha, antes de Abraão nascer, eu existo. Okay? He's not saying, yeah, guys, I'm the greatest. Ele não está dizendo, eu sou o maior de todos. But in a roundabout way, he basically says that. Mas, meio que contornando isso, ele está basicamente dizendo isso aí. He says, I've always existed. Ele diz, eu sou aquele que sempre existiu. No one can say that except for God himself. Ninguém pode dizer isso exceto o próprio Deus. Okay? So we see the divinity of Jesus. Então a gente vê a divindade de Jesus. Okay, now, greatest thing here is the last verse. E a melhor coisa que o último versículo... Okay? All throughout the book of John, John gives us commentary about the reaction of people. Por todo o livro de João, João dá alguns comentários sobre a reação das pessoas. The other gospels don't do that. Os outros evangelhos não fazem Or isso. maybe they do once or twice, but not like John. Ou às vezes uma vez ou outra, mas não como João. And so it says the Jews picked up stones to stone him. E aí diz aqui, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Okay? This is important. Isso é importante. They're only going to pick up stones to stone somebody who has committed blasphemy. Eles só pegam pedras para apedrejar alguém que cometeu blasfêmia. That's what Jesus is doing if he's not telling the truth. Que é o que Jesus está fazendo se ele não está dizendo a verdade. But he is telling the truth. Mas ele está. Okay? But they react to what he's saying because they know what it means. Então eles reagem assim ao que ele diz porque eles sabem o que isso significa. You can't look at this passage when he says, before Abraham was, I am. Você não pode olhar essa passagem, Jesus dizendo, antes de Abraão nascer, eu sou. And they say, well, that's not exactly what he meant because in the Hebrew it would have been different. In the translation in English, it kind of makes it look strange. E dizer, não foi bem isso que ele quis dizer, porque a tradução do hebraico para o grego deixa um pouco estranho. Okay? That's not what he's saying. Não é isso. Okay? Jesus says this thing and the Jews understand exactly what he's saying and that's why they pick up the stones to throw at him. Jesus diz isso, os judeus entendem perfeitamente o que ele está dizendo e é por isso que eles pegam pedras para apedrejá-lo. And there's a few times when this happens throughout the Gospels. E tem várias outras vezes que isso acontece nos evangelhos. Okay? So there's several times when they understand he's saying something that he's connected to God, that he has a divine nature. Então essas várias passagens estão dizendo e mostrando que ele tem a sua natureza divina, que ele está conectado com Deus. And at that point you have a decision to make. E nesse ponto você tem uma decisão para tomar. Either you follow him and say, yeah, he's telling the truth. Ou você segue ele e diz sim, ele está dizendo a verdade. Or you think he's wrong and you're going to attack him. Ou você acha que ele está errado e vai atacá-lo. Okay? They show their reaction. Eles mostraram a reação deles. Okay? Now, you guys are here because you guys had a different reaction, right? Então vocês estão aqui porque vocês tiveram uma reação diferente. Okay? Praise God. Louvado seja Deus. Okay? And so we're here to learn this stuff so that we can grow deeper in our faith with Jesus. E a gente está aqui para a gente aprender coisas, para a gente crescer mais profundamente no nosso relacionamento, ter We fé. want to see the power of Jesus. A gente quer ver o poder de Jesus. Okay? We want to see his connection with the Father. A gente quer ver a conexão dele com o Pai. We want to see his power over death. A gente quer ver o poder dele sobre a morte We want to see his divine nature. e ver a natureza divina dele. Because this creates more faith in us E isso cria mais fé em nós. and allows us to worship him for who he really is. E isso nos permite adorá-lo por quem ele realmente é. So that's what we're going to do. E é o que a gente vai fazer. We're going to worship him. A gente vai adorá-lo. Okay? As always, we'll have communion in the back. E como sempre a gente tem a ceia lá atrás. And so whenever you're ready, go back there and take
the elements to remember the body and the blood of Jesus. Então, quando você estiver pronto, vai lá atrás e tome os elementos para lembrar o corpo e o sangue de Jesus. But let's stand, let's worship the Lord. Então, vamos levantar e adorar o Senhor.